com muita alegria que, mais uma vez, a JML Consultoria e Eventos traz para nossos estúdios Tiago Bueno de Oliveira, da Gerência Jurídica da Apex Brasil, a agência brasileira de promoção de exportações e investimentos. E hoje, o nosso bate-papo vai trazer para você um tema muito interessante, a logística. Você já ouviu falar? E agora a gente vai conversar com o professor Tiago sobre um tema muito atual que desperta ainda muita curiosidade entre as pessoas. Tiago, o que vem a ser logística? Quais são as características desse novo termo aí introduzido ao nosso mercado? Muito bem. E aí eu chamo a atenção dos que estão nos ouvindo, né? É legística, não é logística, não. Por incrível que possa soar, é uma terminologia, como a Carol mencionou há pouco, nova, que vem sendo introduzida aos poucos ao nosso ordenamento jurídico. Aos que já, entre aspas, trabalharam com essa temática vão perceber que é um tema, para nós do direito, relativamente novo. A primeira vez que se pensou nessa metodologia chamada legística, do seu aspecto formal quanto material, é finalzinho aí da década de 90 e início dos anos 2000, o que para nós do direito realmente é uma coisa recente, em virtude da necessidade do tempo de consolidação dos assuntos jurídicos, mas que, no final das contas, nada mais é do que uma metodologia criada para melhorar a qualidade de um ato normativo. E aí eu estou dizendo ato normativo num sentido amplo, qualquer tipo de ato normativo, porque isso vai gerar uma racionalização, vai gerar literalmente uma qualidade, um refinamento melhor na elaboração daquele determinado ato normativo. E aí, para isso, obviamente, a gente não pode simplesmente ficar no mundo do achismo. A gente tem que seguir metodologicamente alguns passos. E esses passos são relativamente poucos, mas consistentes. O primeiro deles é a gente literalmente identificar um problema. Ou seja, se você está propondo aquele determinado ato normativo, é porque esse ato normativo está visando literalmente solucionar algum problema. E aí você tem que literalmente descrever qual é esse problema. Porque uma vez quando você descreve o problema, você vai tentar refletir se aquele determinado ato normativo tem literalmente a intenção, o objetivo de combater o problema. Não é muito raro de a gente, nesse primeiro exercício, já se assustar. Poxa, mas fizeram uma lei, ou fizeram um regulamento, ou fizeram uma portaria, ou fizeram qualquer ato normativo visando eliminar tal coisa, tal situação, que é o problema. Mas esse objetivo é meio que, às vezes, até incompatível. O que foi escrito no ato normativo não vai nunca resolver o problema. E aí que é esse trabalho super interessante de a gente fazer a legística. Então, no primeiro momento, a gente vai identificar um problema, a gente vai conseguir extrair daquele ato normativo qual é o seu real objetivo. Vamos ter que colocar alguns agregados nessa análise, entre eles, literalmente, quais são as opções válidas que também resolveriam o problema. Porque, eventualmente, para aquele determinado problema, é muito mais eficiente, eficaz e efetivo, inclusive, resolver por outros meios, não por esse ato normativo. E aí, a gente vai avançar, obviamente, não poderia deixar de ser, eu acho que aqui que é a grande inovação, vamos dizer assim, metodológica, que é a análise de impactos econômicos e sociais. E quando a gente fala em impacto econômico e social, para nós do direito, nós estamos falando numa outra expressão chamada AED, Análise Econômica do Direito. E a gente precisa ter essa reflexão, porque às vezes, inicialmente, a solução jurídica é muito boa, é maravilhosa, mas tem um reflexo econômico péssimo. E, eventualmente, a repercussão econômica não compensa o esforço jurídico de elaborar aquele ato normativo. E aí, no frigir dos ovos, isso eu quero dizer que, vamos lá, vulgarmente poderíamos dizer que seria uma bela de uma análise de custo-benefício em relação à produção de um determinado ato normativo. Mas a legística, ela pode ser aplicável em tudo, Tiago? Poderia, por exemplo, ser aplicada na elaboração de códigos de conduta, de regulamento de licitações e contratos? Ótima pergunta. Assim como a gente comentou na pergunta anterior, é uma metodologia, ela é aberta e ela atinge atos normativos.
Então, em virtude dessa capilaridade, não falaria em tudo, mas para muita coisa. Nesses exemplos que você deu na pergunta, códigos de conduta, a regulamentos de licitações e contratos, a portarias, legislações específicas, em tudo isso se aplicaria. Mais uma vez, é uma metodologia para gerar ou proporcionar uma maior qualidade com rigor científico, um rigor técnico na produção de um ato normativo. E esse ato normativo tem inúmeras espécies. Então, para ser bem direto à tua pergunta, em relação a código de conduta, regulamentos de licitações e contratos, com toda certeza. Tá certo, Thiago. Muito obrigada pela sua participação. Então tá aí mais uma novidade, né? Mais um novo termo que a JML traz para você. Continue sempre estudando, buscando essas informações que com certeza, Thiago, vão aprimorar muito, né, a rotina de trabalho. Então, até a próxima.